Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função afim. Antes de nós entrarmos na parte mais formal, na parte mais matemática, eu queria começar com um exemplo bastante prático, que eu acho bastante interessante nesse comecinho de aula. Imagina o seguinte, nós vamos tomar um táxi. E quando nós tomamos um táxi, existem dois valores importantes que nós acabamos pagando. O primeiro valor, ele é conhecido por muitas pessoas como bandeirada. O que vem a ser a bandeirada no táxi? É o valor que você vai pagar independente dos quilômetros rodados, independente do quanto você andou com esse táxi. Vamos fazer um exemplo bastante simples, bastante prático. Vamos supor que eu tenho um táxi e a bandeirada, ou seja, o valor inicial do nosso táxi é de R$10. Então, a bandeirada é de R$10. O segundo valor que nós acabamos pagando quando tomamos um táxi é o valor por quilômetro rodado. Então, valor por, vamos abreviar aqui, quilômetro rodado. Então, vamos admitir que nesse nosso táxi, nesse nosso exemplo, nós vamos pagar R$2 a cada quilômetro rodado. Então, deixando isso bem claro. E aí, vai acontecer o quê? Em alguns exemplos bem simplesinhos, se nós admitirmos que nós andamos 2 quilômetros com esse táxi, então, se andamos 2 quilômetros, o valor a ser pago, ele vai ser os R$10 iniciais, mas como são R$2 a cada quilômetro, R$2 vezes os nossos 2 quilômetros, vai dar um total de R$14. Correto? Num segundo exemplo bastante interessante, vamos admitir agora que nós andamos 15 quilômetros com esse táxi. Então, se nós andamos 15 quilômetros, o valor a ser pago, ele vai ser os mesmos R$10 iniciais, como são R$2 a cada quilômetro, se eu andei 15 quilômetros, 2 vezes 15. Aqui, 2 vezes 15, 30. 30 mais 10 vai deixar um total de R$40 que nós deveremos pagar com o nosso táxi. Correto? Isso é algo bastante interessante, porque como nós vamos conversar, essa vai ser a ideia de uma função afim. Como assim? Tá? Imagina o seguinte, tá? O último exemplo, se nós andamos X quilômetros, o valor a ser pago, ele vai ser os mesmos R$10, como eu pago R$2 a cada quilômetro rodado, mais 2 vezes X. Correto? E, desse modo, com esse exemplo bastante prático, nós vamos entender não apenas a própria função afim, mas alguns dos seus elementos principais. Vamos lá? Formalizando um pouquinho isso, nós temos o quê? A função afim, ela vai ser uma função matemática que possui o domínio e o contradomínio como subconjunto dos números reais. Ó. Então, o A é um subconjunto dos reais e o B também vai ser um subconjunto dos reais. E, da mesma forma que aconteceu com o nosso exemplo anterior, vamos só voltar para você dar uma olhadinha, olha só, tá? Então, aqui, ó, o valor da minha função, se você der uma olhadinha aqui, ó, vai ser um número multiplicando x e mais um outro número. Então, olhando para cá, tá? A nossa função afim, ela vai ser uma função onde nós vamos ter um número multiplicado pelo x, somado com um outro número, tá? Onde o A e o B, eles são dois números reais quaisquer. Essa que é a ideia de uma função afim.
Agora, cada um desses números, tanto A quanto B, eles são chamados de coeficientes e eles representam valores importantes para a nossa função. Vamos começar com o A. O A é o que nós vamos chamar de taxa de variação, ou alguns livros vão chamar ele de coeficiente angular. Tá? Por que o A recebe esse nome taxa de variação? Porque ele vai representar o quanto que a nossa função varia para cada valor de x. Como assim? Vamos voltar no exemplo anterior. Olha só. Lembra que o nosso valor por quilômetro rodado era R$2? Quer dizer que cada quilômetro rodado a mais, o valor que eu vou pagar aumenta 2. Então, eu andei 1 quilômetro, vou pagar R$2 a mais. Andei mais 1 quilômetro, vou pagar outros R$2 a mais. Andei mais 1 quilômetro, vou pagar outros R$2 a mais. E assim sucessivamente. Essa é a nossa taxa de variação. Representa o quanto que o valor da minha função está variando. No meu exemplo prático, o quanto que o valor que eu devo pagar pela viagem de táxi está aumentando a cada quilômetro que eu ando. Tudo bem? Voltando aqui, o segundo número importante é esse B aqui, ó. Esse B, ele é chamado de valor inicial, ou alguns livros vão chamá-lo de coeficiente, agora sim, coeficiente linear. Por que valor inicial? Vamos voltar no nosso exemplo prático? O valor inicial, por quê? Olha só, no nosso táxi, R$10, que era o B, né? O cara que está somando, o cara que não tem X, é o quanto que eu estaria pagando pela minha viagem, mesmo que eu não caminhasse no táxi. Vamos supor, um exemplo meio absurdo, eu entrei no táxi, fechei a porta e imediatamente eu abri a porta para sair. Não andei nada, mas eu vou pagar o valor da bandeirada, eu vou pagar estes R$10. Tudo bem? Então, essa que é a ideia de uma função chamada de função afim. Agora, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa função, vamos observar alguns exemplos. Tá? Então, o nosso primeiro exemplo, eu vou inventar juntamente com vocês uma função cujo domínio são os reais e o contradomínio também são os reais, onde essa função de x vai ser igual, por exemplo, 2 vezes x mais 4. Funçãozinha bem simples, mas bastante importante para nós. Assim como nós conversamos em aulas anteriores, se eu quero saber algo sobre o gráfico dessa função, eu vou ficar atribuindo valores aleatórios para x, substituindo na minha função para calcular o valor da função, que eu vou chamar de y. Então, vamos fazer isso. Então, para x igual a 0, a função de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 mais 4, que nós sabemos que vai dar 4. Ou seja, esse aqui vai ser o primeiro pontinho do meu plano cartesiano. Ó. O x vale 0 e o resultado da função vale 4. Num segundo valor importante, ó, para x igual a 1, função é uma substituição, substitui 1 no lugar do x, ó. 2 vezes 1 é 2, mais 4, 6. Então, ó, o valor da minha função vai estar no B, onde o x, o cara que eu substituí é 1, e o y, que é o resultado, vale 6. Num terceiro valor, ó, para x igual a 2, a minha função do 2 vai ser igual a 2 vezes 2, mais 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Ou seja, o nosso terceiro valor, ó, o x vale 2 e o y, o resultado da função, vale 8. Vamos colocar no plano cartesiano? Então, se nós observarmos aqui o nosso plano cartesiano, nós vamos obter que, quando o x vale 0, nós vimos que o resultado da função vale 4. Ó.
Então, está aí o nosso primeiro pontinho, o ponto A. Correto? O segundo valor que nós substituímos, quando x era igual a 1, o valor da função deu 6. Então, segundo pontinho, B. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá, para ficar mais fácil de você enxergar esses pontos. O terceiro ponto que nós substituímos, quando x valia 2, o valor da função valia 8. Ó. Esse aqui é o nosso terceiro ponto, que é o C. Repara uma coisa bastante importante que nós conversamos. Ó. Do A para o B, o x aumentou uma unidade e o y, que é o valor da função, aumentou 2. Do B para o C, o x aumentou uma unidade e o y, que é o valor da função, aumentou mais uma vez 2. Então, cada uma unidade que eu estou andando no x, o y está subindo 2 unidades. Essa que é a ideia de taxa de variação. Agora, tenta imaginar uma linha ligando esses 3 pontos. Isso aí, a linha, mais uma vez, vai ser uma reta. Que reta? Essa reta aqui, que você com certeza consegue já enxergar. Correto? Então, esse aqui é o nosso primeiro gráfico bastante importante. O primeiro exemplo de gráfico de uma função afim. Belezinha? Vamos para o segundo exemplo? O segundo exemplo que eu quero fazer com vocês, mudando um pouquinho só nessa função, ó, vamos manter o domínio, o conjunto dos reais. Vamos manter o contradomínio também como conjunto dos reais. Só que agora, vamos pegar a função menos x mais 2. Usando a mesma ideia, vamos substituir 3 valores. Então, para x igual a 0, a função de 0 é menos 0 mais 2, que vai ser o próprio 2. Tá? Gerando o pontinho que eu vou chamar de A, 0 e 2. O segundo valor, para x igual a 1, a nossa função de 1 vai ser menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é igual a 1, gerando o nosso segundo valor, ó, x vale 1, o y também vale 1. E para x igual a 2, o nosso terceiro e último valor, ó, f de 2 vai ser menos 2 mais 2, que vai ser igual a 0. Então, ó, nosso ponto 2,0. Beleza? Vamos colocá-lo no plano cartesiano. Então, vamos lá. 0, 2, 1, 1 e 2, 0. Vamos lá para o plano. Vamos só limpar esse plano para o nosso segundo gráfico. Então, quando x vale 0, a função valia 2. Olha só, primeiro pontinho está aqui, é o nosso ponto A. O segundo ponto, quando x valia 1, a função também valia 1. Ó, nosso segundo ponto, ponto B. O nosso terceiro ponto, agora, quando o x valia 2, a função, o y, passa a ser 0. Então, de novo, ó, dá uma olhadinha. Ó. O x andou uma unidade, o valor da função, que é o y, desceu 1. O x andou mais uma unidade, o valor da função, que é o y, desceu mais 1. Então, para cada uma unidade que eu ando no x, desce uma unidade no y. Mais uma vez, eu estou enxergando aí a nossa taxa de variação. Agora, imagina uma linha que liga esses 3 pontos. Exatamente essa. Se você tentar imaginar, nós vamos ter aqui menos x mais 2. Olha só, essa linha aqui que você já estava imaginando. Ou seja, o gráfico da função afim também vai ser uma reta. Tudo bem? Eu tenho mais algumas coisinhas bastante importantes para comentar sobre função afim com vocês, mas para não cansar vocês com esse vídeo muito longo, eu vou dividir em 2 partes. Daqui a pouquinho, então, a gente volta falando sobre a segunda parte, onde nós iremos conversar um pouquinho mais sobre gráfico da função afim e fazer um resuminho de toda a parte. Tudo bem? Um abraço e eu espero vocês na próxima aula.